Então, vamos lá. Agora é o seguinte, vamos pensar assim, ó, que a gente entendeu, né, essas variáveis que influenciam os critérios, né? E aí a gente se pergunta o seguinte: ô Vinícius, mas como é que eu escolho o tipo de fundação quando tem água no solo? O que a água influencia na fundação? Mas eu tenho que me preocupar ou não tenho? A água, ela impacta ou não impacta? Isso é importante ou não é, né? Eu preciso pensar na água como elemento, como variável, como critério de escolha da minha fundação? A resposta é sim, com certeza. Veja, quando a gente está idealizando uma solução de fundação, quando a gente está lá no escritório ou na obra, a variável água, ela é fundamental, fundamental. E ela é fundamental em duas etapas da nossa obra: na execução e no pós-executado, né? Na execução e no executado. Isso porque no executado, mas o que tem a ver o executado se tiver água ali? Veja, se eu tomei decisões de fundação que não levaram em conta que haverá um fluxo de água no meu elemento, seja na minha sapata, no meu radier, na minha estaca, minha sapata, enfim. Tomei uma decisão, por exemplo, de usar um concreto muito poroso, por exemplo. Sabe que eu não sigo muito norma, né, Vinícius? Meu negócio, eu faço como eu quiser, cara. O negócio é meu, a obra é minha, a RT é minha, eu faço o que eu querer. Pois é, mas não é bem assim. O problema é que você, por exemplo, tomar uma decisão de um concreto muito poroso, que a porosidade vai impactar? Ora, isso aí pode acabar gerando aí uma entrada aí, né, dessa água no seu elemento e tornando cada vez mais poroso, e a probabilidade até de você ter uma infiltração de água no seu concreto e depois uma oxidação da sua armadura passa a ser muito grande. E aí, quando a gente pensa em oxidar a armadura, isso é um caos na terra, né? No caso, na estaca ou na sapata, mas o que isso influencia? Isso influencia que você vai ter reações ali no teu elemento de concreto que tornar-lhe-á, né, possível de uma patologia futura. Por que isso? Porque esse elemento vai acabar gerando ali algumas manifestações patológicas, né? E para depois ter uma quebra, uma trinca, um recalque, acaba sendo muito grande a probabilidade. Então, primeiro que a água no executado ela influencia. Então, se eu vou deixar ou não a água, o solo saturado ali na minha sapata, na minha estaca, isso tem que ser pensado, tem que ser entendido. Posso ou não posso? Sim ou não? Via de regra, ter um solo saturado como apoio para minha fundação não é um problema, tá tudo bem, tá tudo certo. Porém, contudo, entretanto, todavia, as suas escolhas têm que ter sido corretas. Se as suas escolhas não são corretas, aí você tem um problema. Agora, vamos pensar no principal, que é no a executar. Então, como é que a água impacta na minha execução? Que é quando eu estou executando a minha fundação. Veja, se eu tenho um nível d'água muito alto para uma sapata, para um radier, para uma fundação rasa, né? Esse nível d'água, ele acaba impactando diretamente na hora que eu for escavar o meu material. Porque se eu tiver a presença de água, eu vou ter uma dificuldade maior para escavar ele. Eu não vou conseguir escavar de maneira plena, sem ter desbarrancamento, por exemplo, ou sem ter a entrada da água ali na minha região onde eu vou concretar. Tá, mas não dá nada, né, Vinícius? Só colocar um concreto mais seco e concretar dentro da água. Resposta errada. Nunca, jamais, sob hipótese nenhuma, não concrete dentro da água. Não faça isso. A concretagem dentro da água, ela leva a uma única
a uma única situação: a incerteza. A incerteza. Eu não tenho a certeza se aquilo lá deu certo ou não deu. E volto a repetir: fundação tem que dar certo. Fundação tem que dar certo. Você não tem outra alternativa. A tua obra, a tua fundação tem que dar certo. E por que tem que dar certo? Porque se não der certo, você vai ter patologia na sua obra, vai ter trinca, vai ter fissura, vai ter manifestações patológicas, perdão, né? E aí você tem um risco muito grande de ter custos não previstos inicialmente, ou necessidade de fazer um reforço na sua fundação, na sua obra, o que certamente vai impactar muito financeiramente. E pode impactar a partir do seu bolso. Por isso que eu digo, tem que dar certo, não está sob questão. Tive um caso agora recentemente de uma concretagem de uma fundação em estaca raiz, que a argamassa não teve o comportamento esperado. Nós fizemos uma contratação de uma empresa para fazer a injeção da argamassa, né? Para trazer pronta a argamassa, né? Uma argamassa usinada, né? E essa argamassa não teve a qualidade esperada. E eu condenei a estaca. Sabe por que eu condenei? O pessoal falava: não, Vinícius, a tendência é que dê certo. Eu falei: a tendência? Isso aqui não é moda. Não é moda para ter tendência. A tendência desse ano é o verde. Tudo bem, a tendência é o verde, mas eu não uso verde. Não quero usar verde. Né? Tendência é uma coisa. Eu não quero saber da tendência. Eu quero saber se vai dar certo ou não vai. Veja. Assim, Vinícius, a gente acredita. Não. Eu preciso saber o seguinte: vai dar certo ou não vai? Né? Olha, acabou. Eu falei: cara, tá condenado, não tem o que fazer, condenado, vamos refazer, vamos reforçar, não sei, não importa. Por quê? Porque tem que dar certo. Então, isso você tem que colocar na tua cabeça. Quanto mais você aprende, mais você começa a perceber que as tuas escolhas estão relacionadas diretamente ao teu conhecimento. Aí você busca conhecimento e vê: opa, pera lá, não, realmente, ainda bem que eu obtive esse conhecimento, ainda bem que eu assisti lá o Fundacast, que o Vinícius falou lá, porque, ele me colocou uma pulga atrás da minha orelha aqui, e na hora de projetar, na hora de executar, consegui perceber que eu tinha que fazer aquilo lá mesmo, fiz, e graças a Deus ele falou aquilo lá, e eu consegui absorver e aplicar na minha obra, e deu certo. Então, esse é o raciocínio que a gente tem que ter. Tem que dar certo. Então, concretar dentro, né, da água não pode. Por quê? Porque você não sabe como é que vai ficar o resultado. Esse é o ponto. Mas eu vou usar um concreto mais seco. Eu falo: tá, você consegue saber quanto é que vai dar? Eu não consigo. Não, mas olha só, mas sempre deu certo. Eu falo: cara, nunca me fala isso, sabe? Sempre deu certo. Essa história é uma balela que existe, porque normalmente o sempre deu certo está correlacionado ao nunca voltei para conferir. O cara fala: sempre deu certo, mas pede se o cara voltou nas obras que ele fez. Não volto não, doutor, porque, né, então, pronto. Né? O cara não sabe se deu certo, né? Ele deu certo na hora que entregou a casa lá, na hora que deu certo, né? Beleza, até porque o cara entrega lá, se tiver uma trinca lá, o cara mete uma massa, junta trinca lá e tal, vai dar trinca, passa o rebocão lá e pinta e deu certo. Mas volta ali daqui 2 meses, 3 meses, 1 ano, né? Tá lá trincona aparecendo. Né? É isso aí. Esse que é o ponto, né? O sempre deu certo não funciona. Eu quero realmente ter a certeza disso. Né? Então, a água, ela influencia diretamente na nossa escolha. Quando a gente está pensando até em tipos de fundação, aí mais ainda, né? Porque uma estaca escavada você não consegue dentro da água, uma hélice você consegue, uma Strauss revestida você consegue, né? Uma raiz com revestimento você consegue, e assim por diante. Então, ela influencia tanto no executado,
né? Quanto no processo de escolha, quanto na execução ali, se tem ou não tem água. A água é fundamental. E a água, eu tinha um professor de faculdade que ele falava que a água é a bactéria da engenharia, né? De fato ela é, porque a gente tem que sempre... Só que veja, olha que interessante, eu fiz uma análise aqui agora, né? Que mesmo ela sendo uma bactéria, a gente tem que entender dela, né? Não é porque ela é uma bactéria, que ela é algo ruim, né, nas nossas obras ali, né? Porque é louco, né, que na engenharia ela é ruim, né? Mas para a vida a água é fundamental, né? Essencial, né? Mas para a engenharia ela é ruim, porque ela traz um impacto ruim, né? Para as obras, para o solo ali e tal, né? Então ela tem um impacto ruim ali nas nossas obras. Só que eu preciso entender ela, preciso entender o seu comportamento, preciso entender o seu fluxo, preciso entender a sua percolação, enfim, eu preciso entender da água, né? Para que a gente possa realmente tomar as decisões corretas na nossa obra.